Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos dar sequência. Agora é o capítulo 11, Livro dos Médios, da Sematologia e da Tipologia, né? Linguagem dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética. Então, nós sabemos, esse capítulo também é bastante importante, em se tratando da semitologia, por meio de batidas, é usado o termo tipologia. Logo, essa forma simples de comunicação, né, evoluía para uma forma mais elaborada, a chamada tipologia alfabética, na qual a quantidade de pancadas significava uma determinada letra do alfabeto, ou determinando algarismos conforme combinação prévia entre duas partes comunicantes. Então, esse é o tema do capítulo 11 da sematologia e da tipologia, que nós vamos agora tratar linguagem dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética. Então, agora a questão é de número 139. As primeiras comunicações inteligentes. Então, olha só, as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas. Esse é o registro que se tem, né? E as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas. Então, esse fato aconteceu em Hydesville, nos Estados Unidos. É uma história conhecidíssima, então não há necessidade, assim, de falar a respeito muito dela, mas 3 irmãs dentro de casa, a família ouvia barulhos, pancadas, assim, nos móveis, no guarda-roupa, nas paredes. Então, por ali começa-se essa comunicação do plano espiritual com o mundo físico, do mundo físico ao plano espiritual. Não podendo nos esquecer que sempre houve comunicação do mundo espiritual para com o mundo físico, do mundo físico para com o mundo espiritual. Desde que a Terra passou a ser habitada por seres humanos em processo de evolução. Então, nós temos conhecimento, por exemplo, Moisés mesmo. Moisés, na época dele, houve um momento que ele teve que proibir. É óbvio que ele usou essas condições, mas não conseguiu. Ele teve que proibir a comunicação, né? Ele tentou proibir a comunicação dos seres espirituais com os seres encarnados e dos encarnados com os seres espirituais. Porque na época isso virou assim uma balbúrdia, né?
um abuso imenso. As pessoas estavam recorrendo aos espíritos para tudo quanto é coisa. Então, a mistificação naquela época era grande. Então, veja bem, na época de Moisés, já havia o tal do charlatanismo, da mistificação, né? Já existia naquela época. Existia comunicação com o mundo espiritual naquela época. Então, nós temos conhecimento dos oráculos, das pitonisas, né? Em várias partes do mundo. Então, isso não é novidade. Então, vamos dizer assim, na Europa quase toda, sempre existiu comunicação com o mundo espiritual e o mundo espiritual com o mundo físico. Na Bíblia mesmo, existem vários relatos da comunicação do homem com a divindade, vamos usar esse termo, que divindade é um termo mitológico, mas vamos usar. Então, o mundo espiritual sempre esteve presente na vida do ser humano, e o ser humano sempre esteve presente na existência, na realidade do plano espiritual. Mas acontece que Jesus, há 2000 anos atrás, ele prometeu que um dia ele enviaria um Consolador e que esse Consolador viria nos esclarecer tudo aquilo que ele havia dito, né? Que no momento nós não conseguimos assimilar, e muitas coisas ainda ele viria a acrescentar. Pois bem, então, antes um pouquinho de 1857, 18 de abril de 1857, começou-se com maior intensidade, com mais intensidade, essa comunicação do mundo espiritual para com o mundo físico e assim vice-versa. Aí é onde foi onde que na história ficou registrado a primeira comunicação inteligente através das pancadas. Teve-se início em Hydesville, nos Estados Unidos, mas o registro a gente respeita, porque isso é fato, isso é lógico, aconteceu. Até porque havia necessidade de uma separação, né, de separar o joio do trigo, porque antes era uma bagunça, era tudo misturado. Até parece que em 2022 continua do mesmo jeito, mas a doutrina foi codificada por Allan Kardec naquela época, né? Então, houve aquela explosão, eclodiu de uma vez as comunicações com o mundo material e material com o mundo espiritual. Então, através de 1000 formas, né, depois foi modificando, através das pancadas, e depois foi se modificando. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou da tipologia. Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo. Era muito limitado a comunicação, né, com esses seres inteligentes. Era muito limitado através das pancadas, porque era muito difícil o método ali, né, era muito difícil o método empregado, né, então tantas pancadas significava A, tantas pancadas significava B, tantas pancadas significava C. E olha, era uma dificuldade imensa, né?
Muito limitados eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, que se ressentia de estar na infância a arte. Olha só, ressentia estar na infância a arte. Era como se fosse, né? Tudo reduzindo nas comunicações a resposta monossílabicas por sim ou não. Sim, não. Sim, não. Então, tantas pancadas sim, tantas pancadas não. E era, né, capengando. Não mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde foi aperfeiçoado, como já dissemos. De duas maneiras se obtém as pancadas: com médios especiais, né? Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. Então, é onde entra o estudo da causa, é onde entra a teoria. É preciso bastante disciplina, né? A primeira, a que se poderia chamar tipologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa, que se levanta em um só lado e cai batendo com um dos pés. Ora, como que naquela época era assim tudo mais primitivo, era tudo mais difícil, né? Então, a mesa, uma mesinha, ela se erguia e ela batia, assim, oferecendo determinadas pancadas, né? Então foi evoluindo devagarinho, até chegar nos meios onde hoje nós conhecemos com os pés. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão na borda daquela mesa, né? É óbvio que hoje não há necessidade de fazer isso mais, porque isso foi lá no princípio. Então tudo evolui. Houve necessidade. Aí as pessoas podem pensar assim, mas por que os bons espíritos, sabendo que esse método era lá muito primitivo, porque os bons espíritos já não iniciaram lá naquela época através da caneta, já na mão do médium, psicografando? Para que passar por todo esse processo primitivo? Ora, nós não podemos nos esquecer que todos nós nos encontramos submetidos a um processo de evolução. Há um trabalho todo, há um processo todo. Você observa o trabalho para o agricultor, né? A pessoa vai ao supermercado e encontra lá o feijão, o arroz, né? Vamos só falar do feijão e arroz, vamos falar de mais coisas não, de alimentos não. Então a pessoa não imagina o trabalho que teve o agricultor para conseguir aquela safra de arroz e de feijão. Ele teve que arar a terra, ele teve que medir o pH da terra, ele teve que acrescentar ali naquela terra alguns minerais, né, algumas substâncias para aumentar o pH ou às vezes diminuir o pH. Então ele teve que arar
toda aquela terra. Ele teve que medir o pH daquela terra. Depois ele teve que, dias e dias, plantando com os maquinários aquele feijão, aquele arroz. Depois ele teve que contar com a misericórdia divina a chuva ou a irrigação, o trabalho de uma irrigação, o gasto que aquele agricultor teve, né, para poder realizar aquela irrigação. Aí nasce aquela plantinha, aí ele tem que jogar ali com os maquinários, ele tem que jogar adubo, ele tem que jogar pesticida, né, para matar os fungos, para matar aquelas pragas. Aí o agricultor tem que contar com o tempo, com as estações. Não pode vir chuva em excesso, não pode vir sol em excesso. Pragas e mais pragas, pragas e mais pragas. Então, olha só para você ver, a natureza, ela existe justamente para nos mostrar o processo evolutivo. Nós, quando chegamos ao supermercado e ali pegamos o arroz e o feijão, a gente não para raciocinar o quanto trabalho teve o agricultor para fazer com que aquele arroz ali na gôndola pudesse encontrar. O trabalho é imenso. Não existe um passe de mágica. Um automóvel, por exemplo, as pessoas vão a uma concessionária e compram um automóvel e já saem dirigindo. É óbvio que tem que ser assim. Mas as pessoas não analisam quantos químicos trabalhou naquele automóvel, quantos matemáticos, né? Quanta ciência empregada naquele automóvel, quantos anos de estudo do designer, do funcionamento, da economia, da bateria, do combustível. Então, não existe passe de mágica. Se os bons espíritos quisessem, eles podiam sim, porque os bons espíritos tinham conhecimento. Nós temos que entender que os bons espíritos, eles tinham conhecimento desse processo evolutivo. Se eles quisessem, lá em Hydesville, começar através da psicografia, eles começariam lá. Mas nós é que não estávamos preparados aqui no corpo físico. Nós temos que pensar da seguinte forma: não foram os bons espíritos que quiseram começar daquela forma, pelas pancadas, né? Por esse processo de comunicação, pela tipologia, sematologia. Não foram eles, e sim nós. O nosso nível evolutivo que não comportava, né? Nós precisávamos passar por aquele processo todo. Nós é que necessitávamos evoluir, entender. Olha uma criança para você ver. Eu não me preocupo com o tempo, porque o tema o que eu estou dizendo aqui, está relacionado a todo esse processo. Olha uma criança para você ver. Então, começa lá o espermatozoide, o óvulo, né? O casal deseja ter um filho, eles não fazem assim, pá, a criança já cai ali em cima da cama e já cai já um jovem de 20 anos. Não. Vem toda aquela programação entre o casal, né? Vem o espermatozoide com o óvulo, a fecundação, aquela programação toda da espiritualidade.
Ali começa aquela gestação, aquelas fases de transformação que passa a mulher, passa o marido também. 9 meses a gestação. Chico Xavier dizia que esses 9 meses é um período assim muito glorioso na vida da mulher, mas que para a providência divina é um momento assim muito doloroso, porque é um período assim de transformação orgânica, de transformação espiritual. Só quem foi mãe e que é mãe é que sabe o quanto foi doloroso e o quanto foi prazeroso esse período da gestação. Aí a criança nasce. Então a criança nasce ali dependente 101% da mãe, dos pais, né? Em tudo. Amamentação, higiene, roupas, agasalhos, medicamentos, alimentação, educação, ensino. E ela vai crescendo, crescendo devagarinho, crescendo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Até encontrar ela a emancipação ali com os pais. Apesar que filho nunca emancipa, né? Tem isso também. Filho nunca emancipa. Eu tenho 52 anos, 2022. A minha mãe até hoje não me chama de filho. Filho. Não é nem filho. É filho. F-I-O. Filho. Para os pais, os filhos nunca envelhecem. É engraçado isso, né? E os pais nunca que deixam de se preocupar com os filhos. Mãe dorme tranquila quando o último filho chega em casa. Enquanto não, ela fica, né? Dorme igual uma coruja, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. E a dor no peito de uma mãe, principalmente, quando o filho retorna à parte espiritual. No nível que nós nos encontramos. Esse é natural, faz parte da evolução, né? Então a mãe sofre, coitadinha. Tem muitos pais que sofrem também, muitos irmãos que sofrem juntos, muitos filhos sofrem quando os pais retornam à parte espiritual. É um processo evolutivo, então esse processo ele é primitivo, mas é necessário. Então, por isso que começou. Se quiser confabular com determinado espírito, será necessário evocá-lo. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue, ou que tenha o costume de apresentar-se. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significa sim e 2 pancadas não, ou vice-versa, indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Veremos adiante quais as de que cumpre se abstenha. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta, de modo a dar lugar a um sim ou a um não. Suponhamos se pergunte ao espírito: que desejas? Ele não poderá responder senão com uma frase. Será preciso então dizer: desejas isto? Não. Aquilo? Sim. Assim por diante. Então nós vemos aqui, no princípio, como foi tudo difícil
Então, nós vemos hoje os meios de comunicações, principalmente através da psicografia, e não imaginamos como foi lá na época de Kardec, né? A forma primitiva que na época existia, naquela época, né? Que existiu, mas é uma forma primitiva necessária de acordo com a evolução do ser. Nada, vamos usar esse termo, nada nasce pronto. Tudo tem o seu princípio de desenvolvimento e a transformação para melhor de acordo com a evolução do ser. Então esse é mais o vídeo de hoje e no próximo vídeo nós vamos dar sequência, né?